causa e consequência, né? Se eu pudesse trazer de uma forma bem prática também, né? A gestão do tempo, ela vai ser um momento em que você consegue gerir, né? Olhando mesmo o cerne ali da palavra, mas você ter um momento de organização de momento específico para executar tarefas específicas. Então, quanto mais gestão você conseguir fazer daquelas horas que você tem dedicadas ao seu trabalho, melhor pode ser a sua produtividade. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Eric, Country Manager aqui na Coder House e mais uma vez estou aqui com vocês para ser o host desse Coder Talks. O Coder Talks, para quem não conhece, é um videocast que a gente criou faz pouco tempo aqui na Coder para poder falar sobre assuntos sobre tecnologia, então sobre produto, sobre marketing, sobre programação, sobre design e hoje também um assunto que tem a ver muito com um universo de startups de tecnologia que é sobre produtividade. E para esse papo a gente tem uma pessoa super especial, é um cara que é um grande amigo, Bruno Teixeira. Bruno, tudo bem com você, cara? Se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco sobre de onde você vem. Tudo bem, Eric? Tudo bem, galera? Bom, prazer, eu sou o Bruno, eu tô como Head de Operações aqui na Coder. Sou formado em jornalismo, mas toda a minha carreira foi passeando aí por Customer Experience, por operações. E eu tô muito feliz aqui de estar com vocês, podendo bater esse papo e falar de uma coisa que eu gosto bastante de conversar, que é a gestão de tempo e produtividade. Estou muito contente de poder falar sobre esse tema em específico, porque eu acho que é um tema super relevante para quem quer entrar em tecnologia. Então, assim, a gente tem falado bastante sobre áreas específicas, sobre, sei lá, sobre design, sobre programação, sobre produto e tudo mais, sobre o que fazer, o que não fazer, quais são as habilidades necessárias para cada uma das áreas. Só que eu acho que esse tema é um tema que é bastante abrangente e toma todas as áreas, no final das contas, né? Que é como trabalhar melhor, como ter uma mente saudável. Eu acho que é um tema super relevante, porque no mercado de tecnologia, mais do que em outros mercados, é um lugar que geralmente tem muitos excessos, né? Então a gente vê muita gente trabalhando muito, cargas de trabalho muito grandes, que acaba tendo um burnout, assim por diante. E esse tema vem muito a calhar, assim, para poder falar um pouco sobre isso e ver, cara, como eu consigo trabalhar de uma maneira mais saudável, como eu consigo trabalhar de uma maneira um pouco mais leve, assim, sabe? Como eu consigo conciliar a vida pessoal com o trabalho e não ser só trabalho, sabe? Então acho que é um tema que bem bom para quem está começando, para poder começar já certo, da maneira correta e conseguir ir bem na carreira. Bruno, então, enfim, sem mais delongas, me conta um pouco, cara, como que foi que você chegou nesse tema de produtividade, assim, o que te levou, qual foi o gatilho que te levou a estudar sobre isso? É bem recente, na verdade, Eric, então, assim, via de regra, o mundo do trabalho evolui constantemente e a gente acaba também evoluindo junto com ele, mas eu entendi que uma das minhas funções era tentar facilitar o trabalho das pessoas e, por consequência, facilitar o meu trabalho também. E aí o estudo em si vem de uns 3, 4 anos pra cá, quando eu entendi que organização era um ponto e uma skill, na verdade, que faltava nas equipes que eu estava. Então, eu entendi ali que era um momento de como eu conseguia me destacar de uma maneira um pouco mais específica, além da atividade que eu fazia, e, por consequência, ajudar as pessoas que estavam comigo também. Então, o primeiro gatilho foi como eu consigo facilitar o meu trabalho e, por consequência, facilitar o trabalho das outras pessoas também. Cara, legal que você teve essa história para poder chegar nessa questão de produtividade. Assim, eu confesso que eu tive muitos amigos que, para mim, foram grande fonte de inspiração sobre produtividade, sobre de como trabalhar melhor. Assim, cara, no primeiro trabalho, eu tinha uma amiga minha, que eu lembro que ela falava assim, Eric, se olha para uma coisa, sabe, chegou um e-mail para mim, e eu acho que eu demoro menos de 3 minutos para poder fazer isso, eu vou lá e faço. Tipo, eu não espero pra o dispositivo. Foi uma coisa que eu acho que eu deve ter aprendido com isso, com certeza, mas tipo, eu aprendi e falei, cara, é tão útil essa ferramenta, tipo, tão simples assim, sabe? E, cara, tipo, o que você vê hoje, assim, com essa questão de produtividade, assim, gestão do tempo e tudo mais, como que a gente conseguiu chegar até hoje, nesse lugar que a gente está hoje? Porque, enfim, a gente está falando um pouco sobre startup, isso que é um lugar de movimento muito rápido, né, no final das contas. Mas o que você vê de evolução para a gente conseguir chegar até hoje, conseguir até se questionar um pouco sobre essa questão de produtividade, né? Quando a gente olha para o passado, não tinha esse questionamento, era só trabalho. E hoje a gente tem um pouco de abertura para poder pensar sobre, assim, como que você vê um pouco o caminho para chegar até aqui, sabe? Então, legal. Primeiro que é legal isso ser uma pauta, em especial em startup, que já é um ambiente bem acelerado por si só, né? Então as pessoas acabam, porventura, trocando mais essa ideia sobre como elas estão evoluindo no trabalho delas em relação ao tempo. Mas a gente pode voltar um pouquinho no passado. Quando a gente pensa lá atrás na Revolução Industrial, como que eram as fábricas e tudo mais, as pessoas elas tinham um horário de trabalho muito mais rígido do que é hoje. Então acho que aí tem o primeiro recorte interessante, né? Aquele das 8 às 18, horário comercial, e ali você tinha uma fixação mesmo por um momento específico de produção. Quando a gente começa a evoluir para a era digital, internet, em que as pessoas têm mais flexibilidade no trabalho delas, essa discussão foge um pouco da fixação do horário. Então, quando a gente discute sobre isso, a gente precisa dividir também como funciona a produtividade da diferença para a gestão de tempo.
A gestão de tempo, na verdade, seria o alicerce disso tudo. Quando você faz uma gestão boa de tempo, ela está muito mais ligada à organização e como você consegue, em determinados períodos de tempo, organizar tarefas específicas para atingir um objetivo específico também. A partir daí que você consegue ser produtivo. Então, a produtividade, no meu modo de ver, vem de uma boa gestão de tempo. Porque aí você pode medir se você é uma pessoa mais ou menos produtiva dentro daquela organização prévia que você fez dentro da sua gestão. Então, fazendo uma linha cronológica, né? Você sai de um lugar em que as pessoas tinham uma fixação por horário e elas tinham uma tarefa a cumprir num determinado período de tempo. A gente atravessa por um momento em que ferramentas digitais, flexibilidade, transformam esse período em muito mais disperso ao longo do dia. E hoje você tem um terceiro momento aí que é discutir isso. Então, empresas de tecnologia, empresas mais sólidas no mercado, um pouco mais arcaicas até, elas acabam discutindo produtividade e gestão de tempo principalmente, porque é uma ferramenta de aumentar os níveis de trabalho de cada uma das pessoas que estão lá. Então, a gente pode transformar isso numa linha cronológica mesmo e estudar cada um desses pontos. Legal, cara. E você acha que em uma empresa super hierárquica e super top-down, microgerenciadora, é possível ter uma gestão de tempo de produtividade boa ou é um lugar que é inóspito para isso? É possível ter, mas aí você tem muitas camadas para poder acessar, né? Vamos supor, do ponto de vista de microgerenciamento. Para você conseguir fazer o microgerenciamento de uma pessoa, você também precisa ser alguém organizado. Porque uma desorganização, e aí eu costumo trazer um pouco para a equipe aqui, que é a gestão do desespero, né? Quando você faz uma gestão do desespero, da sua desorganização, você não consegue ajudar ninguém a se organizar. Então, pensando um pouco no tema da facilitação, parte muito de uma gestão e aí hierárquica, que a gente pode até pensar em vários níveis, mas alguém que consegue ser organizado para si também é um exemplo de organização para as suas equipes. Então eu acho que existe a possibilidade de você ser um microgerenciador organizado, mas exigiria muito mais da sua equipe do que de você. Então você talvez precisaria, ao longo do tempo, ensinar até essas pessoas a fazer uma gestão melhor do tempo, porque você vai cobrar isso delas também. Então é uma linha bem tênue aqui, né? Não adianta ser só você, sendo que a sua equipe talvez não siga a mesma linha de raciocínio que você tem. Legal. Cara, e quando você começou a estudar sobre isso, assim, isso foi uma coisa que você teve um estralo externo, assim, fora do seu trampo, que você acabou, enfim, vendo sobre isso? Ou foi uma inspiração de algum chefe que você tinha, algum amigo de trabalho? Como que foi esse processo? Foi uma junção dos dois, eu diria. Primeiro, eu já tinha curiosidade sobre o tema um pouco antes, e aí, acesso, livros, podcasts e tudo mais, muitos canais e muitas ferramentas que permitem você acessar esse tipo de informação, mas é no trabalho e na prática que você vê o resultado de quando você começa a implementar esse tipo de lógica ou de ferramenta em si. Então, no trabalho, primeiro, eu percebi que as interações entre equipes eram muito facilitadas quando você tinha uma organização. E aqui a organização talvez nem seja tanto microgerenciamento, mas é você prever um pouco mais quais são os passos que você vai dar dentro de um projeto ou dentro de uma tarefa do dia a dia. E aí eu entendi que facilitar o meu trabalho facilitava o trabalho de outras pessoas que eram muito desorganizadas e faziam má gestão do seu tempo, impactavam o meu trabalho. E aí eu comecei a entender que se eu conseguisse facilitar o meu trabalho e gerenciar o meu tempo, eu poderia ajudar essa pessoa também a fazer uma boa gestão do tempo dela. Por consequência, e aí a gente já enxergando alguns impactos nessa equipe especificamente, a gente conseguiu melhorar a nossa produtividade, porque a gente entregava mais coisas em menos tempo, mas não necessariamente a gente trabalhava mais horas, isso era engraçado. A gente conseguia fazer uma boa gestão organizada para entregar coisas específicas com prioridade e que faziam impacto no negócio, que era o que a gente precisava entregar. Legal. E você chegou a enxergar algum impacto também na questão do humor do time, no final das contas? Porque eu acho que quando eu trabalho com times que são grandes, assim, que fica tudo para cima da hora, no geral tem um estresse, que é um estresse que, tipo, ele parece que se dissemina pelo time inteiro, né? Todo mundo estressado, tem que terminar aquilo, fica apagando fogo, é complexo, assim. Quando você entrou nessa vibe de, cara, preciso dar mais sugestão, preciso falar isso com o meu time, preciso trocar mais com as pessoas, você percebeu um alívio de ânimos em pouco tempo? Ele não é imediato, né? Mas ele aparece. Eu vou fazer menção aqui a Thaís Godinho, que é uma das pessoas que eu vou indicar aqui dentro da nossa conversa. Ela tem uma frase, junto com o David Allen, que é o criador do GTD, que é o Getting Things Done, que ela é muito interessante. A organização ou a gestão do tempo bem feita é quando você está tranquilo com as coisas que você não está fazendo. Porque você sabe quando elas vão acontecer, qual o passo delas, em que momento, qual a prioridade. E isso, por consequência, diminui um pouco a ansiedade sobre o próximo passo. Então imagina que você está num projeto muito grande, você sabe em que momento fazer, como fazer,
isso tira um pouco dessa urgência, porque você tem previsibilidade do que vai acontecer, quando vai acontecer e quem vai fazer. Então, ficar tranquilo com o que você não está fazendo talvez seja o primeiro grande indicador de que a sua organização está num estágio melhor, né? Ela já avançou um pouco em relação ao estágio um pouco mais inicial de estudo, por exemplo. Bom, legal, cara. Isso é um ótimo ponto, assim. Eu tenho muito na minha cabeça, cara, que às vezes eu prefiro saber do que não saber. Eu prefiro saber o que não vai sair ou o que vai demorar, tipo, do que não saber e ficar totalmente perdido, assim. Dá uma tranquilidade, me acalma muitos ânimos, assim, sabe? Cara, indo um pouco mais profundo na conversa, assim, hoje, quais são as ferramentas que você utiliza de fato para poder te ajudar a ser mais produtiva? Tem duas, mas uma terceira aqui, ela tem muito mais a ver com mindset, se a gente pudesse usar, mas na prática mesmo, duas muito práticas. A primeira é o calendar, e aí pode ser qualquer um que a pessoa quiser usar, mas ali você faz uma gestão de prioridade e você delega uma fatia do seu tempo durante o dia para executar algo específico. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje fazendo essa gravação para essa conversa, ela tinha um horário específico que eu sabia que ia acontecer, então várias coisas que aconteceram antes eu me preparei para este momento específico. Então a agenda ela é primordial e aqui eu coloco inclusive compromissos e tarefas que têm a ver com a minha vida fora do trabalho, porque aí eu sei que eu preciso executar aquilo naquele espaço de tempo específico. E a segunda, que eu não sei se é uma ferramenta tão disseminada assim, mas é o Todoist, que é um grande aplicativo de gestão de pequenas tarefas mesmo, que você pode escrever ali diversas coisas diferentes por tema, por categoria, por prazo, enfim, você tem uma série de filtros, mas que ela me ajuda a executar algo não necessariamente associado a um período de tempo. Então, vou dar um exemplo prático. O meu dia começa, eu tenho uma lista de tarefas ali no Todoist e eu sei que, sei lá, eu tenho uma meta de 5 tarefas por dia. Eu preciso completar aquelas 5 tarefas até o final do meu dia. Não importa em qual momento do dia, mas eu preciso completar. Então, isso conversa um pouco com estar tranquilo com o que eu não estou fazendo ainda ou o que eu vou fazer. Eu sei que tá lá, eu vou executar em algum momento, mas não precisa ser agora. Sim, e é legal também essa questão o ato de você pegar e dar um check em alguma coisa e falar, dar uma sensação, putz, pode ter 30 coisas, mas 5 eu fiz, tá beleza, pro próximo, vamos pro próximo, você vai com calma, né? Isso pra mim dá uma sensação muito de conforto, assim, sabe? As coisas estão andando, estão caminhando pra frente, né? É quase uma gamificação, né? Você pode colocar, no Todoist, por exemplo, tem uma meta de 5 tarefas por dia e 25 por semana. E aí você consegue medir, por exemplo, que você tá 10 semanas seguidas batendo a sua meta. Cara, isso não me dá nada, não me dá dinheiro, não me dá nada, assim. Mas me dá uma sensação de que tudo aquilo que eu me programei a fazer, eu consegui gerenciar bem os meus compromissos e muitas vezes os compromissos de outras pessoas da equipe. Porque lá, por exemplo, eu coloco diversos follow-ups. Então eu consigo manter ali minimamente o meu nível de ansiedade controlado e das pessoas que trabalham comigo também. Legal. Cara, e você falando assim, me dá a sensação que tem muito mais a ver com consistência do que com intensidade, né? Tem mais a ver com, cara, como eu consigo ser consistente durante 3 meses, 6 meses, 1 ano trabalhando do que ser um doido trabalhando durante um mês pra caramba, assim, muito, isso aqui depois acaba a pilha, assim, né? Cara, acabou a energia. É isso, assim, não tem a sensação. Que talvez a gente não consiga fazer uma análise cultural tão profunda e eu nem tenho propriedade também para entrar tanto nesse assunto, mas eu entendo que tem uma questão de perfil aqui, e aí é identificar, por exemplo, que pessoas, especialmente americanas, assim, pessoas norte-americanas, né, europeus, eles são muito práticos, e ser prático é, muitas vezes, por exemplo, cumprir o horário da sua reunião. Se a reunião é de 30 minutos, ela dura 30 minutos. Ser prático também, até na qualidade das respostas que vem num chat, muito mais direto, pouco rodeio. Então, eu entendo que essa diferença talvez esteja aí, o primeiro ponto, da praticidade, ser um pouco mais direto, e nós, né, temos uma cultura de muito mais proximidade com pessoas do trabalho. Assim. Então, em muitos momentos a gente pode entrar numa reunião de 30 minutos em que os primeiros 15 a gente está contando outras coisas, falando de aleatoriedades ali que são importantes para esse momento, mas que não levam necessariamente ao objetivo core daquele encontro ou daquela conversa. Então, a diferença que eu senti, a primeira empresa que eu trabalhei com pessoas de fora foi a Philips, com pessoas da Holanda, assim. Cara, europeu, galera muito direta, prática, reunião, muitas de 15 minutos, 20 minutos, stand-up mesmo, vamos fazer reunião de pé, cada um no seu headquarter, mas muito diretas. E isso me ajudou a entender, por exemplo, a respeitar o tempo das outras pessoas que são diferentes do nosso. Né? Cada pessoa tem ali o seu momento, e estar em momentos e encontros com pessoas de outros países me fez entender
que talvez a gente pudesse trazer um pouco disso mais pro nosso dia a dia. Bom, é bom você falar isso porque acho que no geral o brasileiro é conhecido como meio que um povo que tem muito calor, né? E isso passa muito também pro trabalho, assim. Então a gente tende a alongar um pouco mais as coisas e tudo mais. E é engraçado aqui também, quando eu comecei a trabalhar com pessoas fora do país, você sente que as pessoas são um pouco grossas inicialmente. Fala, cara, será que essa pessoa não gosta de mim? Será que essa pessoa, tipo, sei lá, mas, cara, não tem a ver com você, tem a ver com o trabalho. A pessoa querendo falar sobre trabalho e, tipo, acabou, sabe? Tem até um amigo que comentava que, tipo, principalmente americanos, assim, são galeras que, tipo, eles conseguem claramente brigar com você no trabalho, te dar uma puta de uma bronca, te dar uma puta de esculacho e sair com você pra poder beber, cara, e tá tudo bem, assim. Tipo, eles conseguem dividir muito essa coisa de vida pessoal, você é meu amigo e vida de trabalho, cara, vamos trabalhar, vamos falar sobre trabalho, né? Uma coisa que é bastante evidente no dia a dia, assim. Cara, e pra você, assim, qual que é a diferença entre produtividade e gestão do tempo? Como que estão ligadas uma coisa a outra, assim? Causa e consequência, né? Se eu pudesse trazer de uma forma bem prática também, né? A gestão do tempo, ela vai ser um momento em que você consegue gerir, né? Olhando mesmo o cerne ali da palavra, mas você ter um momento de organização de momento específico para executar tarefas específicas. Então, quanto mais gestão você conseguir fazer daquelas horas que você tem dedicadas ao seu trabalho, melhor pode ser a sua produtividade. E aqui eu acho que vale um disclaimer importante, que é: produtividade não é necessariamente você fazer mais coisas, é você fazer as coisas de uma maneira melhor. E que, inclusive, você consiga, dentro desse período, ficar satisfeito com as coisas que você conseguiu executar. Então, não necessariamente ali nasquelas 8, 9 horas de trabalho, você entregar a maior quantidade de coisas é sinal de produtividade. Porque talvez algumas delas vão precisar de retrabalho. Porque você fez correndo, ou porque você fez mal feito, ou porque não foi uma entrega que você gostou. Então, é um efeito de causa e consequência, porque quanto mais gestão de tempo você consegue fazer, por consequência você consegue delimitar melhor qual que é o seu limite de produtividade também. Então eu enxergo aí como coisas separadas, embora muitas vezes elas estejam dentro do mesmo pacote, e inclusive você pode ser melhor em uma do que em outra. Você pode ter um perfil um pouco mais profundo e avançado em uma do que em outra. Legal. Cara, e como você definiria produtividade tóxica? É um pouco desse campo aí do fazer muito mais. Mas eu acredito, Eric, que a produtividade tóxica, muitas vezes, ela tá no que a gente ouve. Ela tá mais no ambiente externo do que propriamente em nós. Então, quando a gente vê, sei lá, algumas pessoas com algumas rotinas específicas, ou de acordar muito cedo, ou de ter alguns momentos do dia, né, que elas fazem coisas ali para o perfil delas, não significa que necessariamente você vai conseguir encaixar na sua rotina. A gente pode trazer vários exemplos aqui. A gente tem pais e mães solos que têm crianças e tem uma rotina de trabalho presencial e tudo mais, que determinados conceitos de produtividade não cabem. Então, eu enxergo a produtividade tóxica como algo que você pode absorver, mas ela está muito mais num campo externo, de pessoas que vão exigir de você algumas experiências dentro do seu dia que não cabem. Não cabe, simplesmente não cabe. Então eu acho que vale aqui para você talvez não evitá-la, porque ela tá aí, mas você entender quais são os seus limites ali no dia. Então, talvez eu consiga fazer academia, ter X horas de trabalho e depois ficar com meu filho ou com a minha filha, ou sair com meu esposo, minha esposa. Isso faz parte da sua rotina, você consegue encaixar isso e não fazer eu costumo brincar aqui, galera, um campeonato brasileiro de produtividade. A gente não tá brigando, não é uma concorrência. Então, você entender como é o seu perfil, o que faz sentido para você, e aí sim você estipular o que é importante. Então, você talvez vai ficar um pouco mais distante do que é tóxico e entender que aquilo é o que cabe para você e tá tudo bem você ficar com aquilo. Legal. Cara, e você acha que ser workaholic deixou de ser sexy? Eu não acho que deixou de ser sexy, porque a gente tem algumas indústrias que valorizam bastante isso. Sim, a gente pode pensar em bancos, por exemplo. Banco é um lugar que a produtividade, cara, ela é cobrada mesmo. Ser workaholic, trabalhar 10, 12 horas é algo interessante. Não acho que sejam todos bancos, sem generalizações, mas eu acho que existem indústrias ou modelos de trabalho que isso é importante. E aí a gente precisa entender, voltando até um pouco no papo anterior, que é o quanto o seu perfil se encaixa nesse modelo ou não. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui na Coder e faz sentido o modelo de trabalho que a gente adota, que é um modelo flexível, que é um modelo que a gente consegue delimitar mais os nossos horários, consegue ter entregas consistentes, umas mais, outras menos, em momentos específicos, mas a gente se sente tranquilo com essa rotina. Então, uma empresa workaholic, para quem quer... E aí eu digo empresa workaholic porque não necessariamente a pessoa é workaholic, sim, mas ela entra no lugar, sim, que exige, sim, dela ter esse perfil.
Então, eu acho que dentro daquilo que você espera como um local de trabalho, como uma rotina de vida mesmo, é entender se isso vale pra você. E eu não acho que deixou de ser sexy, assim, respondendo a sua pergunta, porque tem indústrias que se sustentam ainda e estão muito bem, diga-se de passagem, com um modelo de trabalho que pra elas faz sentido seguir. Legal. Cara, e eu converso muito com os amigos, assim, né, sobre essa questão de trabalho, assim, eu sou uma pessoa que trabalha bastante no dia a dia, isso às vezes também acaba sendo um problema, mas enfim, é uma coisa que eu curto fazer, e eu percebo que tem gente que ela passa por um processo de desintoxicação de ser workaholic, desintoxicação de cara de trabalhar muito, de estar muito pilhada no trabalho. E nesse processo, que às vezes dura alguns meses, ou às vezes até anos, existe uma etapa que é a parte de não sentir culpa pelo descanso. Então, cara, tipo, é não se sentir culpado porque você parou de trabalhar no horário que você precisa trabalhar, que você tá na praia, que você foi viajar, que você não tá conectado na internet, que você não tá conectado no Slack do trabalho. Você já passou por esse momento, assim? Como você se sentiu? Como que foi poder passar por isso? Já passei algumas vezes, e se a gente pensar bem, a gente tem toda semana uma oportunidade de se sentir culpado, que é o famigerado final de semana, sim, né? Sim. Então, a gente tem ali momentos, não só do final de semana, mas no dia mesmo. A gente tem uma rotina de um trabalho que termina às 6 ou às 7 da noite, ter esse momento de desconexão é importante. Eu acho que a culpa, Eric, eu acredito, na verdade, que ela vem muito do perfil que a gente quer ter, do lugar que a gente está inserido e o quanto ele demanda a gente de sempre estar conectado. E aí essa culpa vem muito pelo exemplo, né? A gente comentou em algum momento aqui da gestão do workaholic ou da gestão que faz o microgerenciamento. Quando você está num lugar em que as pessoas que estão acima de você hierarquicamente têm esse perfil, a tendência é que você também tenha esse perfil. Então, existe um trabalho aqui de liderança mesmo, de compreensão de como que funcionam esses novos modelos de trabalho e especialmente as gerações que vêm aí, para entender como isso pode ser diluído de uma forma mais tranquila. Então, eu entendo que está no campo do exemplo, primeiro, né, que a gente olha e vê, putz, isso aqui é o modelo do trabalho que eu estou, do lugar que eu estou, e a gente acaba se sentindo assim. É meio consequência. Só pegando um gancho aqui bem específico, tem um livro chamado 4.000 Semanas, do autor Oliver Burkeman. O que são 4.000 semanas? Uma pessoa que vive 80 anos, ela vive em média 4.000 semanas. Legal, legal. O que é muito louco, né, da gente pensar, caramba, 4.000 semanas passam assim, e 80 anos é uma expectativa de vida alta até. Sim. O que ele diz nesse livro, em linhas gerais, né? Como que funcionou o aproveitamento do tempo de cada um? Porque ele não é, o tempo tá passando mais rápido e tal, não é bem aí, né? É muito mais o seu nível de prioridade o nível de prioridade que você põe em determinados aspectos da sua vida. Então, quando a gente sente culpa pelo descanso, a gente está dizendo que descansar talvez não seja uma prioridade. Sim. Ou desconectar não seja algo importante para aquele momento de vida. E aqui, tem pessoas que estão em momentos de vida diferentes. A gente precisa entender isso. Talvez o momento dessa pessoa é, sei lá, eu quero ser promovido no lugar que eu tô, porque eu sei que se eu fizer isso vai acontecer e tudo mais. Só que em determinado momento você precisa refletir sobre a consistência disso. Isso vai durar quantos anos mais? Né? Para que lá na frente, na, sei lá, semana 3.500, você consiga refletir sobre o quanto você aproveitou desses períodos que você não priorizou. Por exemplo, o descanso, ou o momento com seus amigos e família. Legal, cara. E eu sei também que você fala bastante sobre produtividade compassiva, que tem muito a ver com esse tema como todo. Você consegue explicar pra gente o que é e algumas dicas que possam surgir disso? A produtividade compassiva, na verdade, eu bebi da fonte da Thaís Godinho, de novo, citando ela aqui. Ela tem um método chamado método Vida Organizada, que é inclusive um método que eu estudei, eu continuo estudando esse ano. Ela é uma grande referência aqui no Brasil sobre gestão de tempo, produtividade, e ela fala muito sobre produtividade compassiva, que é um pouco dessa previsibilidade, né? Eu se sentir calmo e tranquilo com aquilo que você não está fazendo. Em linhas gerais, é como você consegue... aí é mais uma visão minha sobre o método em si, e menos do que ele traz na sua essência, mas dentro da sua organização e do perfil de vida que você quer ter, também relacionado ao trabalho, como que você consegue se sentir imerso naquele perfil de pessoa que você escolheu ser, 100% tranquilo ou próximo à tranquilidade plena daquilo que você faz e executa e daquilo que você não está fazendo. Então, o compassiva é que você consiga, na medida do possível, fazer as coisas que você se comprometeu a fazer, se possível não ser workaholic e sempre respeitar os seus limites. Que eu acho que para mim essa é a grande mensagem assim, que vem desse método e é aí um pouco onde eu tento colocar o meu dia a dia, a minha rotina. Respeitar os meus limites, saber até onde é saudável
conduzir algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, mas entendendo também que eu sou um ser humano e eu não vou sentir culpa pelo descanso que eu tiver e também não vou querer transportar isso para as pessoas que estão comigo na equipe. Legal. Cara, e para quem tá ouvindo, assim, vamos supor que tem uma pessoa que fala assim, eu sou totalmente desorganizado, sou uma pessoa que trabalha muito mais do que eu deveria por ser desorganizado, não é porque eu sou organizado. Quais dicas você daria de bate-pronto pra pessoa falar, cara, comece a aplicar isso agora que você pode melhorar em um curto espaço de tempo? Legal. Primeiro entender o seu perfil, assim, o que você quer neste momento. Nós somos pessoas que mudam, em alguns casos, de mês a mês, assim, e eu acho que vale a pena entender como você está hoje e onde você quer chegar, onde você quer chegar em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se entender, autoconhecimento mesmo. O segundo passo beleza, me entendi, eu sei que eu quero isso, e aí agora, como que eu enxergo o ambiente que eu estou? Porque ele vai influenciar demais nesse próximo passo seu de organização ou de interação com pessoas que estão contigo. Autoconhecimento, ambiente e o terceiro, conhecimento prático, assim mesmo, e teórico, que é procurar boas referências. E aí tem diversos métodos, eu falei da Thaís, tem o David Allen com Getting Things Done, tem várias pessoas que falam sobre gestão de tempo e produtividade, mas eu iria aqui para um terceiro passo, né, que é você buscar referências externas, referências teóricas, práticas, vídeos do YouTube, canais e tudo mais, mas depois de se conhecer e depois de entender o ambiente que você está, porque aí você consegue, de forma organizada, montar um plano com base naquilo que você quer chegar, em que momento e estado de organização que você quer chegar, e entendendo os ambientes que você pertence também. E aí sim aplicando técnicas, ferramentas e daquilo que combinar para você, né? Porque muitas vezes a gente ouve ou vê cursos, teorias, vídeos de pessoas que vão entubando ali coisas que elas acham que faz sentido, mas cara, cada um tem um perfil e cada pessoa vai entender o que é melhor para ela naquele momento. E isso vale muito para produtividade. Tem gente que gosta de acordar às 5 da manhã e se sentir produtivo. Tem pessoas que não gostam, cara. Pessoas que funcionam à noite. E beleza. E se esse perfil e esse modelo de gestão e produtividade funciona para você, funciona. Por isso que se entender, conhecer o ambiente, para mim, são os 2 primeiros passos para você começar a estudar e aprofundar um pouco mais nesse tema. Bom, Buru, que papo sensacional. Eu fiquei com a sensação que a gente poderia conversar horas e horas e horas aqui. Talvez uma mesa de bar pode seguir depois. Porque são temas super relevantes. Acho que mais do que cuidar de hard skills, assim, de pensar de como ser mais técnico no trabalho, é importante entender como cuidar da mente de alguma forma. Acho que e falar sobre produtividade é cuidar da mente, é cuidar do bem-estar, é conseguir controlar as coisas, entender o momento de vida, onde você tá, onde você não tá, o que você quer, o que você não quer. Acho que quando isso está muito bem resolto na cabeça, faz com que você tenha uma trajetória um pouco mais leve, mais feliz no final das contas, né? Então, cara, gostaria de agradecer por todo esse papo aqui. Foi super especial. Enfim, se você quiser também se despedir do pessoal, fica à vontade, cara. Muito obrigado. Legal. Obrigado, Eric. Obrigado à equipe da Coder, todo mundo que produziu aqui este episódio do Coder Talks. Foi muito legal participar com vocês, compartilhar um pouquinho do que já vivi e espero que todo mundo se sinta tranquilo com as suas respectivas rotinas daqui em diante e possa estudar mais sobre o tema também, se vocês quiserem. Bom, pessoal, obrigado por estar participando, assistindo novamente o Coder Talks aqui. Acho que são assuntos super relevantes, como já falei várias vezes aqui, é super legal ter a companhia de vocês. Então, para vocês que quiserem continuar acompanhando a gente aqui, segue a gente aqui no YouTube e também no Spotify. A gente está sempre subindo materiais ricos sobre tecnologia, sobre esses assuntos todos, também mais abrangentes como esse de produtividade. E logo mais a gente se vê de novo, galera. Tchau, tchau.